Como eu estava falando, vocês não ouviram, a técnica da verbalização, ela traz algo muito importante, que é fazer a gente reter o conteúdo no longo prazo. Então, quem está estudando para delegado, muitas vezes tem questão discursiva, tem peça que a gente tem que gravar ali as fundamentações para fundamentar ali no fundamento jurídico, a gente tem prova oral. Então, muitos conteúdos a gente tem que ter um amplo domínio ali do conteúdo, tá? E com isso, com essa técnica, a verbalização, a gente consegue aí fazer isso. Para quem estuda para carreiras policiais, não raro também vem redação, cobrando ali um tema específico. Você vai ter que saber discorrer sobre aquele tema. Questão discursiva também, na última prova da Polícia Civil do Pará, veio questão discursiva ali tratando de Maria da Penha, tratando, salvo engano, de drogas, eu não lembro. Então, assim, você tem que ter um domínio do conteúdo para poder discorrer sobre esses temas. Claro que na maioria das vezes, numa prova ali de carreira policial, você tem que acertar a prova objetiva, ou seja, não precisa ter tanto entendimento, né? A gente tem várias fases do aprendizado. A primeira delas é o entendimento, né? A segunda é a aprendizagem. Então, primeiro você tem que entender o conteúdo, depois você vai aprender o conteúdo. E é isso que a gente vai tratar aqui na aula de hoje. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente entrar na apresentação do que eu estou falando. Tá, deixa eu ver. Todo mundo está vendo aí a tela compartilhada? Sim, Beleza. Então, pessoal, inicialmente, a nossa reunião vai tratar sobre isso, leitura, verbalização e revisão. E, inicialmente, eu vou tratar do primeiro tópico, que é como a gente deve ler, tá? Quais são os erros mais comuns quando o aluno está estudando? Ele quer estudar de uma forma intensiva, ou seja, tu estuda tudo de forma pesada, tentando aprender ali ao máximo na primeira passada no material. Exemplo, quando tu está no colégio, quando tu está na faculdade, o que que geralmente a gente faz? A gente estuda de véspera o máximo possível ali para ir bem naquela prova. Então a gente espera chegar a semana de prova para na véspera a gente ler ali todo aquele conteúdo que o professor deu, aquela revisão ali que o professor deu e tentar acertar na prova, né? Só que essa técnica que a gente usa na faculdade, no colégio, ela não serve para fins de concurso, porque para fins de concurso a gente tem que boa ter noite. um estudo A gente tem que ter um estudo de longo prazo, tá? Tem que ter um estudo de longo prazo e a gente só consegue fazendo, né, o que eu vou explicar mais à frente. Então, o segundo erro é perder muito tempo na primeira leitura, tá? A primeira leitura não é para te memorizar, não é para te decorar, tá? A primeira leitura é para te ter um entendimento, tá? Outro erro, só sai da aula zero depois que tu decora tudo. Então, tu pega aquele PDF ali de 80 páginas e quer decorar. Fica várias vezes ali andando na página um, na página 2 para tentar decorar todo aquele conteúdo. E isso é errado, tá? Isso te trava aí por muitos dias no estudo e destrói o teu ritmo. O outro erro é fazer todas as questões do PDF logo após acabar a leitura, tá? Naquele momento ali, não é o momento de tu resolver ali 30, 40, 50 questões. É sim para resolver questões, porque até o que eu trabalho sempre na mentoria, é resolver questões. Mas é algo para te fixar o entendimento, tá? Tu não está medindo o teu conhecimento, tu não está aprendendo tanto ali, é mais para te fixar conceitos básicos do que tu estudou, tá? Não é útil no longo prazo ficar resolvendo muitas questões depois que estudar. Ali o fim, né, do PDF, ou seja, do material que você esteja lendo, tá? Isso te dá uma falsa sensação de influência em 95% das vezes. Mas por que que eu coloco, para quem está na mentoria comigo sabe, questões sempre ao final? Porque você vai fixar o entendimento ali. Então, alguns temas é muito importante você verificar se realmente você entendeu ou não. Então, qual é a solução para isso, para essa leitura errada que a gente faz? A primeira leitura você tem que fazer realmente de maneira superficial, tá? Não procura ali ficar tentando aprender aquilo, não é o momento. É para te entender, conhecimento básico ali, o objetivo é justamente como eu coloquei aqui, entender, não decorar, não aprender. É você entender aquele conteúdo, tá? Faça no fim ali no máximo 10, 15 questões só para fixar o entendimento. Tá. Outro ponto de erro aqui. Muitos dos alunos, quando estão começando a estudar, eles querem reescrever o que já está escrito. Então, se está escrito lá no PDF, já está.
bem delimitado ali tudo que tu tem que saber. Não tem necessidade de tu estar escrevendo o que já está escrito, tá? Então jamais faça um resumo no primeiro momento. Por quê? O teu resumo é ruim. Eu sinto te dizer, mas o teu resumo é ruim porque você nunca viu aquilo para saber resumir. Então, se você está fazendo uma leitura, uma segunda, uma terceira leitura, aí beleza, tu já tem conhecimento ali sobre aquele tema, tu já pode tentar fazer um resumo, tá? Mas na primeira leitura, tu não vai saber fazer um resumo bom. Tu vai querer copiar tudo que está lá no material e o teu resumo vai ser ruim, tá? Porque tu nunca viu aquilo, tá? Tu não sabe o que é importante e só vai ser útil para ti um resumo quando tu já dominar o assunto, tá? Então tu perde muito tempo também fazendo esse resumo. Então é algo que deve ser evitado. Outra coisa que deve ser evitada, não fazer tantas marcações na primeira leitura. Então a gente tem esse costume, é um costume que eu tinha e me atrasou muito no início, é grifar tudo que eu estou lendo. Então eu estou lendo um PDF ali, eu saio grifando tudo. Isso aí prejudica, porque quando eu for fazer uma segunda leitura, eu vou me atrasar. Eu vou ver que algumas coisas eram mais importantes, que eram para de fato serem grifadas, mas naquele primeiro momento da primeira leitura eu saí grifando tudo, tá? A gente não tem no início, na primeira leitura, maturidade para julgar o que é importante, tá? Isso te leva a marcações erradas, exageradas, ineficientes. Tente grifar pouco ali na primeira vez. Palavras que já vão estar destacadas muitas vezes no PDF, em negrito, em outras cores, tá? No futuro, quando tu for revisitar o tema, tu vai notar o que de fato merece ser grifado ali, depois de tu ter feito exercícios, feito revisões, ver o que é mais cobrado, aí sim tu vai grifar o material. Não estou dizendo que não é para grifar, mas para evitar aquelas marcações, grifos excessivos. E aí, falado disso aí, toda essa questão dos erros, né, principalmente na leitura, na primeira leitura. Então, vocês entendendo que a primeira leitura é mais para vocês conhecerem o tema, entender. Aí a gente vai entrar nesse ponto da aula que é justamente a verbalização, tá? A nossa memória, ela tem dois campos, que é a memória implícita e a memória explícita. A memória implícita é aquela que a gente tem a falsa sensação de ouvir falar, mas tu não sabe explicar. Então tu estudou ali pela primeira vez princípios administrativos, regime jurídico administrativo, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tu tem ali um conhecimento sobre aquilo, né? Tu já ouviu falar sobre o princípio da legalidade, mas tu não sabe explicar aquilo ainda. Tu não sabe que o princípio da legalidade tem dois campos ali, né? Legalidade explícita, legalidade implícita. Tu tem vários nuances ali que tu tem que saber explicar, né? Principalmente se cair numa prova discursiva ou numa prova oral, algo nesse sentido. E aí, o outro campo da memória que a gente tem é a memória explícita, que é quando tu sabe expressar aquilo, tu sabe explicar aquele conteúdo com clareza, né? Tu sabe todas as nuances ali do princípio da legalidade, legalidade para particular, legalidade para administração pública, tá? Então tu tem esses dois tipos de memória. E como é que tu vai fazer a verbalização corretamente? O primeiro passo, dentro de tudo isso que eu estou explicando aqui, né, é fazer um fluxograma, tá? É uma espécie de mapa conceitual. Se ficar muito cansativo ali no momento que tu terminar o estudo, tu faz no dia posterior. É até melhor porque tu já passou um pouquinho de tempo ali e não está tão recente na tua memória aquele estudo, tá? Então tu vai fazer um fluxograma, tá? Tu pode usar o índice do PDF, se for um PDF que tu estiver estudando, para fazer esse fluxograma, ou seja, tu vai olhar só os assuntos ali principais, mas tu não vai ler, né, o conteúdo daquele assunto, mas, por exemplo, tu estudou atos administrativos, tu sabe que tem o conceito, natureza jurídica, requisitos, elementos, então tu pode usar esse índice para facilitar aí o teu fluxograma. Depois tu vai verbalizar sobre cada tópico daquele fluxograma que tu montou, tá? Vai buscar dar uma aula de 5 a 10 minutos como se estivesse explicando aquele tema para alguém, tá? Tu pode fazer essa verbalização olhando ali para aquele teu fluxograma, não é para fazer sem olhar. Pode olhar ali, ver os tópicos que tu colocou e tentar explicar. Todas as palavras da tua verbalização têm que estar no fluxograma, tá? E tu pode usar uma folha A4 deitada ou tablet, aqui, como foi o caso de uma aluna nossa, que a gente já está trabalhando essa questão dos fluxogramas com ela. Então, ela estudou o tema medidas cautelares, a parte de prisão, prisão em flagrante, e no outro dia ela fez o fluxograma. Eu coloquei meia hora para ela fazer esse fluxograma de prisão em flagrante. E aí ela fez dessa forma, ficou muito bom. Até falei
que eu ia mostrar na aula do fluxograma que ela fez. Então, ela pegou prisão em flagrante, natureza jurídica, né, espécies, trouxe ali a parte de APF e a parte de audiência de custódia. E aí ela começou a gravar um áudio explicando a natureza jurídica da prisão em flagrante, natureza jurídica de cautelar, mas tem doutrina que entende que é pré-cautelar, é um procedimento complexo, administrativo, mas ao mesmo tempo ele é um procedimento judicial, que é convalidado ali pela justiça. Depois ela me trouxe as espécies, flagrante perfeito ou próprio, que é aquele que o indivíduo está praticando o delito, imperfeito ou impróprio, que o indivíduo é encontrado ali é, perseguido, né, logo após, é, com indícios ali que ele praticou infração penal, ficto ou presumido, ele é encontrado com objetos, né, com elementos ali que o fazem presumir ser o autor da infração penal. Aí trouxe outras espécies que são trazidas pela doutrina, né? O esperado, o diferido, o provocado, o forjado. E ela foi me explicando todas essas espécies de flagrantes. Depois, quando ela terminou, ela passou para a peça que consubstancia a prisão em flagrante pelo delegado de polícia, né? Quando ele ratifica aquela prisão em flagrante como legal, ele faz um documento que se chama auto de prisão em flagrante. Dentro desse documento, a gente tem depoimento do condutor, das testemunhas, tem nota de culpa, deve ser comunicado ao juiz, ao Ministério Público, né? Em até 24 horas tem que ser entregue a nota de culpa. Então, assim, tudo isso ela foi me explicando, explicou a audiência de custódia, mandou um áudio ali e pronto. Isso aí vai fazer ela memorizar esse assunto, tá? De fato. E aí eu corrigi algumas coisas ali, ó, faltou isso aqui, faltou isso aqui. Acho que ficava mais interessante se colocar mais alguma coisa aqui sobre a prisão em flagrante. Então, é isso que vocês vão fazer para memorizar no longo prazo o estudo de vocês. Só que, de fato, isso vai demorar. Então, para quem está no começo, é mais difícil, tá? Mas no segundo momento que você estiver estudando, estiver lendo, é muito importante que você comece a fazer essa técnica da verbalização. Ah, mas aí como é que eu faço? Eu falo mental, eu falo em voz alta. No início, é muito importante que vocês gravem, tá? Então, quem está na mentoria e eu começar a fazer essa técnica, porque eu não uso ali no cronograma de estudo, justamente porque vai atrasar um pouco, vai ser mais uma meta. Então, a gente tem meta de teoria, tem meta de exercício, tem meta de revisão. Se eu for colocar mais uma meta de verbalização, vai naturalmente estender ali o prazo que vocês têm para terminar o estudo. Mas para quem já está no segundo ciclo de estudo, é muito importante fazer isso para reter o conteúdo, tá? Vocês vão ver que ao longo do tempo isso aí vai dar uma virada de chave no estudo de vocês. E aí, como é que é feita essa correção das verbalizações? Tá? Você vai corrigir ouvindo os seus áudios, vocês vão ver ali os pontos de dificuldade que vocês têm, que eu chamo de lacunas de conhecimento. E aí, quando vocês identificarem, então, por exemplo, aqui nesse do flagrante, pô, eu identifiquei no dela que, quando ela explicava sobre auto de prisão em flagrante, ela não teve tanto domínio. Ela falou que era uma peça ali, que era produzida para consubstanciar a prisão em flagrante, mas faltou alguns detalhes ali, nota de culpa, né? Aqueles detalhamentos que a gente tem ali do 312 e diante do CPP. Então é um tema, auto de prisão em flagrante, que ela merece dar uma nova lida no material, tentar identificar ali quais são as lacunas do conhecimento dela naquele tema, e se for o caso, verbalizar de novo, tá? Depois de um tempo, vocês fazendo isso, isso aí vai se tornar um hábito natural, tá? Você não vai precisar Mas ficar tá. gravando mais, você não vai precisar mais ficar gravando sobre o assunto que você acabou de estudar, mas você sempre vai estar fazendo, principalmente em temas que são de grande incidência. Então a gente tem aí inquérito, para quem estudou para delegado ou qualquer carreira policial, inquérito aí é o tema top 1 que você tem que dominar. Todas as nuances ali do inquérito, características do inquérito, arquivamento, tudo isso você tem que saber. E fazendo a verbalização, muitas vezes a gente consegue aí reter esse conteúdo por mais tempo, tá? A evolução no estudo com a verbalização. O que que acontece quando tu começa a fazer isso? Tu para de só fazer releitura, tá? Que acontece? Muitas vezes a revisão é só por meio de releitura. Volta no material, alguns já estão mais avançados, começam a ler mais rápido, começam a ler já grifos que eles fizeram mais estratégicos.
Isso aí já é um avanço muito bom, né? Alia com resolução de questões, mas com o decorrer do tempo, essa releitura ela não precisa mais ser feita. Se você tiver um bom fluxograma ali, que você olhe, você consiga relembrar ali os principais pontos do assunto, você vai fazer uma revisão muito rápida, porque tu vai olhar para o teu fluxograma, tu vai lembrar ali dos principais conceitos e tu já pode ir direto para resolução de questões, né? Porque resolução de questões nunca a gente deve parar. Mas assim, aquela releitura que a gente faz aí que perde algum tempo, você vai deixar de fazer, né? Você vai passar a usar os fluxogramas e refazer as verbalizações ali. Então, coisa de que tu demora às vezes 1 hora para ler um PDF numa releitura, numa revisão, tu vai fazer em 10 minutos a verbalização novamente ali daquele tema e tu vai conseguir revisar muito mais rápido, tá? Tu vai tirar aquele conteúdo da tua memória implícita ali que tu só ouviu falar e trazer para tua memória explícita. Tá? Algumas orientações sobre o fluxograma. Ele tem que ter poucas palavras, não é para ter ali um monte de anotação, tá? Ele não pode ser feito no estilo resumo, que é aquele que a gente coloca o tópico e quer escrever ali tudo que tem sobre aquele assunto, né? O sentido é colocar tópicos centrais, exatamente como está aqui: prisão em flagrante, natureza jurídica, espécies, APF, audiência de custódia, tá? Você colocando esses tópicos aqui, sabendo discorrer sobre cada um deles vai ficar em uma verbalização bastante positiva, tá? Vai ter bastante tempo ali, o áudio dela ficou ali 10 minutos aproximadamente falando sobre todos esses temas e ela dominou o assunto, tá? Embora pudesse melhorar sempre, vai poder melhorar, porque essa é a intenção. Toda vez que você for fazendo a verbalização, você vai estar cada vez mais dominando o tema. Tá? Então, qual é o resultado disso? Né? Isso leva a uma retenção do conteúdo no longo prazo. Tá? Então, aquela leitura que tu faz superficial, ela não vai te dar uma retenção de longo prazo. Mas fazer isso aqui, você vai começar de fato a aprender. Tá? Sem a verbalização é muito difícil, pessoal, você começar a aprender o assunto. Eu não estou falando de entender. Né? Falei que a gente primeiro entende, a gente depois aprende. Então, muitas vezes, o entendimento ele é suficiente para te acertar uma questão da prova ali e às vezes até atingir a nota de corte. Mas quando chega lá na frente, numa segunda fase ou numa prova oral, aí que tu tem que ter aquela aprendizagem ali, aquele conhecimento mais profundo, aí que o negócio pega, tá? Então, a maioria das vezes tu vai decorar e entender, mas vai ter dificuldade numa prova mais elaborada, numa redação, numa discursiva, numa prova oral, tá? Porque a prova objetiva a gente tem lá, né? A gente consegue sempre eliminar no mínimo duas, três. Se a gente está estudando, a gente sempre fica em dúvida com duas. Está estudando bem, o cara que vai aventureiro, ele vai ficar em dúvidas em todas. Mas quem está estudando vai ficar em dúvida entre duas. Vai descartar três ali, se for A, B, C, D, E, e vai ficar em dúvida em duas. Tá? Então a gente tem ali já um pouco de mais facilidade para resolver, porque a gente tem ali as alternativas, tá bom? Então, outro ponto é fugir também de videoaulas. Eu sei que muitos estudam por videoaulas, mas alguns assuntos não tem necessidade, tá? Por exemplo, essa parte de constitucional ali são assuntos que, fazendo uma leitura, a gente consegue ter um bom entendimento. Parte de direitos fundamentais, né? Aquela parte ali toda do início de constitucional, a gente consegue ter um bom entendimento. Claro que alguns temas é necessário sim videoaula para quem não tem base, né? Isso não está errado. Por exemplo, quem estuda parapolicial vai, nunca estudou raciocínio lógico, tem que ver umas videoaulas se não estiver entendendo por PDF. Contabilidade. Em direito, eu dei o controle de constitucionalidade. Eu, quando estudava, primeira vez que eu fui ler controle de constitucionalidade, eu não entendi nada. Então, assim, eu fui para umas videoaulas, montei um caderno, comecei a ter um entendimento sobre o tema. Né? Mesma coisa, teoria da culpabilidade, ali, aquelas teorias mais chatas da teoria geral do crime. Não tem problema, né, ver umas videoaulas para ter um entendimento. Mas depois não volte mais nela. Cria ali aquela base e depois já veja, né, o seu material ali para não ficar voltando, tá? Então, eu até coloquei aqui, vídeo aula, mais resumo, você mesmo fazendo seu resumo, mas todas as questões possíveis depois daquela primeira leitura é a fórmula do fracasso, tá? Então, falando um pouco agora sobre revisão, tá? Sobre revisão dentro desse contexto aí de verbalização que eu expliquei. O objetivo do estudo, pessoal, como eu falei, é aprender. Depois aí você vai decorar, vai memorizar, tá? Então, primeiro a gente entende, depois a gente aprende e depois a gente decora e memoriza algumas coisas, tá? Então, estratégias ativas funcionam como um cirurgião aberto.
o indivíduo ali, o médico que é um cirurgião que faz cirurgias abertas, ou seja, tem que decompor o conteúdo, depois tu entende profundamente cada parte daquele conteúdo e isso faz aumentar a tua retenção. Ou seja, o objetivo da revisão é transformar o entendimento, primeira leitura, em aprendizagem, tá? E qual é a diferença entre entender e aprender? Entender é as primeiras impressões. Tu sabe as diferenças básicas de princípio da legalidade, princípio da moralidade, princípio da publicidade, né? Mas tu ainda não sabe explicar, tu ainda tem dúvidas sobre aquele assunto, tá? Então eu dou um exemplo da autoescola. Tu entende o que é carro, nem tem necessidade mais agora, né? Saiu uma nova lei que a gente não vai precisar mais fazer aquelas aulas teóricas chatas lá de autoescola. Mas quando tinha essa necessidade, a gente ia para a autoescola e a gente entendia ali o que era carro, o que era marcha, o que era embreagem, né? Mas tu não sabia dirigir, tá? E aí eu dou esse exemplo justamente para a questão do resumo. Então, você vai para a primeira aula da autoescola. Então, o professor te explica lá o que é embreagem, o que é volante, como é que tu passa a primeira marcha, a segunda marcha, entende as placas, pare, preferência. Aí tu chega em casa, depois da primeira aula, aí te pergunto, me dá um resumo aí de como é dirigir. Tu não vai saber falar, tu não vai saber explicar. Ou se tu for tentar fazer um resumo sobre o que é dirigir, vai ficar muito ruim o teu resumo, tá? Então é por isso que eu estou te falando que não é o momento de fazer resumo aquela primeira leitura, tá? É o momento das primeiras impressões. Já o segundo momento, sim, tu vai aprender, tu vai conseguir explicar, tu vai dominar o conceito, vai saber discorrer, escrever, responder uma discursiva, uma prova oral sobre aquele tema, né? No exemplo da autoescola, agora sim tu sabe dirigir, tu tem o domínio ali para pegar um carro e sair, tá? Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês, pessoal, é algo que muitas vezes dá um choque de realidade. A maioria estuda errado para concurso, tá? Usa a técnica da autoescola de tentar decorar tudo ali. Técnica da escola, na verdade, que é tentar decorar tudo. Pô, vai ter a semana de prova, pega o caderno e tenta decorar para ir para o provão ali da escola, da faculdade, e tentar acertar a questão. Porque qual é a nossa intenção? É passar ali, tirar uma nota para passar, para avançar. Então, para avançar de direito penal 1 para direito penal 2, para tirar uma nota boa em português e matemática no colégio, para avançar de ano. Né? A gente não pensa para fins de concurso público. Tá? Então, para fins de concurso público, tu tem que ter um nível a mais, tem que estudar ali visando ali reter aquele conteúdo, porque são muitos conteúdos. Claro que alguns são menos importantes, outros são mais importantes, mas tu tem que estudar visando aí o longo prazo, né? O jogo de concurso é de longo prazo. Por isso, pessoal, que é algo que eu sempre bato. Estudem com antecedência. Não adianta querer estudar em reta final, 2 meses, 3 meses, né? Que é algo que vocês não vê eu fazer, né, no Instagram, vender reta final, por exemplo, é muito difícil. Eu coloco o pessoal da reta final, o pessoal que já está na mentoria, mas vender reta final não tem sentido para mim, porque quem vai procurar são pessoas ali que querem algo barato, que não estão estudando e que depois ainda vão falar mal que tiraram uma nota ruim porque tu não tava o conteúdo no teu reta final. Claro, em 2 meses tu vai estudar um conteúdo aí de 8, 10 meses, um ano, não tem como, tá? Então, o concurso ter esse conhecimento que é a longo prazo e o método da escola não funciona, né, para preparação de concursos de alto nível, tá? Então, toda boa revisão, o que que ela tem que ter? Começa na primeira leitura e tem que ter uma boa primeira leitura, um bom fluxograma, né, e uma boa revisão, tá? Então, uma boa verbalização, na verdade. Então, fez a primeira leitura, já na segunda leitura começa ali a fazer o teu fluxograma. Se tiver confiança ali depois da primeira leitura, já entendeu o tema, tenta fazer já na primeira leitura teu fluxograma, tua verbalização. Isso aí vai fazer tu ter um conteúdo muito mais denso aí na tua mente, tá bom? A releitura sozinha, eu costumo dizer, ela não é revisão, tá? A releitura ela serve para preencher lacunas na tua verbalização e na tua aprendizagem, tá? A revisão ela é uma recuperação ativa, tá? Então não é só reler o que tu já viu. Tu tem que trabalhar a verbalização, que é algo que eu estou trabalhando com alunos mais avançados, como eu falei, e as questões, tá? Então é por isso que sempre vai revisar, lê o tema, vai reler lá, se for o caso, estiver nessa releitura a tua revisão, mas vai resolver questões também, porque só se tu reler, tu não vai fazer uma recuperação ativa daquele conteúdo. Tá? E o coração da revisão é justamente isso, a memorização,
né, a prática distribuída de exercícios, tá? Então, por meio de vários exercícios intercalados, daqui a 15, daqui a 30 dias, daqui a 45 dias, tu vai, de fato, memorizar o conteúdo por meio dessa repetição inteligente, né? Então, eu costumo dar o exemplo do CPF, do endereço, do telefone de casa, de 20 anos atrás. Então, que eu já estou 8 anos delegado no Pará, mas eu ainda lembro o meu CEP do meu estado ali de onde eu morava, tá? Por quê? Porque eu repeti isso ao longo da vida dezenas, centenas de vezes, tá? Então, com vocês é a mesma coisa. Muitos de vocês se lembram aí do número de telefone que vocês tiveram há 20 anos atrás, do número de telefone de um parente de vocês que vocês tiveram há 20 anos atrás, né? E várias outras situações que vocês se lembram. Por quê? Porque vocês verbalizaram isso muitas vezes. Foi numa lojinha ali, qual é teu CEP, qual é tal coisa, qual é teu endereço. Então, tudo isso que a gente verbaliza muitas vezes, a gente consegue reter aí por 20 anos na nossa mente, tá? Isso coloca o conteúdo aí na memória de longo prazo. Por isso que é tão importante, né, fazer a verbalização e resolver exercícios também, tá? Então, as revisões e questões programadas direto na plataforma, né? Numa plataforma, né? A gente trabalha dentro da mentoria com uma revisão programada. Isso traz facilidade, organização e previsibilidade, né? Mas não é o essencial para você reter o conteúdo aí no longo prazo. E sim seguir, né, tudo isso que eu falei aqui, fazer a verbalização, fazer aí as questões, tá? E isso aqui realmente vai mudar o jogo para vocês, pessoal. Quem está no estudo mais avançado, está só fazendo releitura, 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 começa a fazer a verbalização. Pega o tema que tu estudou, cria ali um fluxograma, né, que nem esse, e começa a gravar ali, verbalizar, para te conseguir reter esse conteúdo ao longo do tempo, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A evolução do estudo, né? Como é que ela se dá? Então, ela se dá através do ajuste fino, análise dos assuntos, né, deficitários, uma barra de progresso, onde tu tem clareza ali da tua evolução, dizer se e quando, né, tu tá apto ali a ter chances reais. Isso aqui é falando já mais de como eu trabalho, né? Eu digo, quando realmente tu tem chances, não vai ficar fazendo prova à toa. Eu não gosto que eu fique fazendo prova à toa, tá? E tu vai ter um aumento da constância. Mas falando da aula, espero que tenha ficado claro aqui tudo que eu expliquei, mais especificamente sobre a questão da verbalização aqui. Se tiverem alguma dúvida, eu abro para dúvida agora nesse momento. Alguma dúvida aí, pessoal? Pode falar. Então, assim, em relação a quem está na mentoria, né? Por que que eu não trabalho de início isso? Porque justamente como eu falei, a gente tem que primeiro avançar no conteúdo, teoria, lei seca, questões, para no segundo momento, quem tiver mais avançado, a gente começar a fazer, porque isso vai naturalmente fazer o teu cronograma ficar mais extenso, né? Em alguns temas eu acho que eu vou começar a colocar, né? Inquérito policial, porque eu acho muito importante ter aí esse domínio amplo aí desses conteúdos. Diga lá, Felipe, qual a tua dúvida? Tá escutando? Tô. Pode usar, a princípio, essa parte de verbalização, o sumário, e do sumário fazer os ganchos Isso, dentro pode dos usar o tempos. índice, né? É o índice que eu O coloquei índice. aqui, que vai ser o sumário. Aí tu vai pegar lá, deixa eu ver se eu abro aqui um PDF aqui pra gente trabalhar isso aqui. Tem um material que eu comprei agora recente, que eu tava precisando me atualizar. Então, aqui, deixa eu ver. Peraí, esse material aqui na verdade, comprou. Foi meu irmão que comprou. Ele comprou e a gente dividiu. Tô usando o CPF dele aqui. Deixa eu ver aqui. Então, por exemplo, aqui. Pô, mas eu abri logo de civil aí não dá. Deixa eu ver aqui. Legislação especial aqui, peraí. Aqui, por exemplo, compartilhar aqui a tela. Então, aqui no caso, por exemplo, desse material, né, que a gente tem.
de legislação especial, um material de CPIUs aqui que meu irmão comprou, né? A gente dividiu aí para ele estar estudando aí para o curso de delegado também, eu até indiquei para ele. Então, aqui, crimes hediondos. Tá? Então, a gente tem aqui o sumário, capítulo 1, né? E aí a gente tem do que trata: vedação, a concessão da graça e anistia e todos os tipos de crimes hediondos. Apesar de que isso aqui já é uma cola, né? Mas assim, muitas vezes, na maioria dos outros assuntos, não vai ser tão assim, uma cola que nem nos crimes hediondos. Então, Estatuto de Desarmamento, né? Ele vai tu dar uma lida aqui rápida, porque também de fato isso aqui acaba sendo um pouco de cola, porque tu vai saber aqui quais são os crimes, né? Mas qual é a intenção? A intenção principal é tu saber discorrer, então não tem problema, tá? Estatuto de Desarmamento. Então tu vai saber aqui que é o crime de posse, porte, disparo, posse ou porte legal de arma de fogo de uso restrito, comércio, né, e tráfico internacional, majorante ou causas de aumento. Então, tu pode usar isso aqui para fazer o teu fluxograma. Tá? E aí, claro, tu vai ter que trazer conceitos sobre esses crimes. Então, vai trazer ali conceito. Não tem algo que está aqui que é importante, mas, por exemplo, a parte ali de abolitio criminis, né, que teve um período ali que foi considerado, se tu trouxer um histórico ali da parte de Estado do desarmamento antes, era uma contravenção, depois passou a ser crime, né? Então, assim, tem que trazer tudo isso ali e tentar explicar dentro do teu domínio todos esses conceitos, tá bom? Mas pode usar, assim, um índice, né, principalmente para dar um norte ali, né, do que tu vai explicar. Mais alguma outra dúvida, pessoal? Vou perguntar, diz aí, Vitória, como é que tu tá fazendo? Escreve aí no chat. Tu tá pegando o índice ou tu tá estudando e já fazendo direto, depois que terminou? Ó, fazer direto. Então, assim, geralmente eu tô trabalhando, que a Vitória a gente começou a fazer, e eu tô colocando para ela no outro dia posterior ao estudo. Então, se tu estudou hoje um tema, amanhã, 30 minutos para te fazer esse fluxograma, né? Puxar aí esses ganchos e explicar. Então, quem está na mentoria, pessoal que está estudando para delegado, eu tô corrigindo para ela. Ela tá me mandando os áudios, tá? Dos fluxogramas aí desses temas principais. E eu tô falando, olha, melhor aqui, melhor ali. E aí, claro, depois de um tempo ela vai fazer, não vai precisar nem gravar, como eu falei. É só colocar ali o fluxograma e começar a explicar, tentar explicar ali para ela mesma. E pronto. Em determinado momento ela vai ver onde é que tá as lacunas de conhecimento dela e vai buscar lá no material, tá bom? Mas isso aqui vale para qualquer estudo, tá, pessoal? Então, é aquilo que a gente explicava, por exemplo, anteriormente, que era a moda aí, bora botar uns 8 anos atrás, isso aí já está meio que em desuso, a questão dos mapas mentais, tá? Então, o pessoal ficava, era uma febre fazer mapa mental. Quando eu fui aprovado ali em 2016, era uma febre esse negócio de mapa mental. Eu nunca fiz, tá? Por quê? Eu achava que perdia muito tempo. Então o pessoal fazia aqui de mapa mental bonitinho e tal. Imagine o tempo que demorava para fazer isso. E isso que a gente está falando aqui é algo rápido, tá? Você vai fazer ali um fluxograma que vai ser algo rápido, não precisa ser bonito também. Pega uma folha A4, se tu tiver, se não tiver, tiver um tablet, puxa aí essas folhas em branco do tablet e faz. E a intenção é tu explicar e tu vai verificar realmente ali, pô, eu não tenho domínio desse tema. Aí tu vai anotar, eu preciso melhorar aqui, preciso melhorar aqui. E aí, no segundo momento, cada vez vai ficando melhor essa verbalização aí desse conteúdo. Então, entenderam, né? Não é para fazer resumo, não é para fazer mapa mental bonitinho. Faz um fluxograma ali puxando os principais tópicos, explica. Também não é para ficar 30 minutos explicando, limita um tempo ali, 5 10 minutos para explicar ali os tópicos que tu colocou no fluxograma. Todos aqueles assuntos ali que estão no teu fluxograma, tu tem que desenvolver, tentar falar sobre eles. E aí, no fim, né, tu identifica ali os pontos que foram de maior dificuldade, volta no material, ou se for o caso, anota para num próximo momento ali, uma próxima verbalização, tu tentar desenvolver melhor ali aquele assunto. Tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Fala aí, Elton. Boa noite aí a todos. É porque
Na verdade, eu demoro um pouco para ler, né? Não sei se é muito normal. Então, tipo, às vezes eu leio sete, a depender do conteúdo, da disciplina, né? Eu acabo Sim. lendo 7 páginas só em 50 minutos, né? Sete páginas de 50 minutos. É, Mas é a primeira leitura também, né? Aquilo que eu tava falando. Ou já é uma segunda leitura? Porque a primeira leitura é mais difícil, é aquele entendimento que a gente está tendo sobre o tema. E o que eu acho que tu está fazendo é justamente tentando aprender nessa primeira leitura. Então, tu tem que tentar passar mais rápido ali no conteúdo para, num segundo momento, sim, tu tentar aprofundar, tu já vai ter visto a primeira vez. Porque senão tu fica muito travado, querendo ali gravar, gravar, gravar naquela primeira leitura. E aí isso aí vai travando, né, o teu avanço. Porque 7 páginas em 50 minutos tá muito devagar, tá? Tu vai acabar atrasando muito o teu estudo. Apesar de que muitas vezes o material é denso, né? No caso teu aí, a gente usa o dedicação Delta, então é aquele material ali bem extenso. Mas assim, tenta não te apegar tanto a aprender o assunto naquele momento. Tenta entender os principais conceitos, né? E no segundo momento, claro, tu vai ter que voltar naquele material, numa revisão, né? Vai começar a fazer a verbalização para tentar reter mais o conteúdo aí e avançar mais rápido. então, tu recomenda que inicialmente eu primeiro faça uma leitura mais rápida, sem fazer. É porque eu não, no início eu não peguei, já peguei, já estava um pouquinho mais na frente aí da reunião. E aí tu recomenda que eu primeiro faça essa leitura mais rápida, sem fazer marcação nenhuma. Sim, sim, é uma pergunta. Tu tenta, não, fazer marcação nenhuma, não. Tenta evitar só grifar muito. Então, alguns aspectos ali é necessário sim fazer um grifo, mas tentar te controlar para não sair grifando tudo, porque quando chegar um segundo momento ali, tu vai estar com tudo grifado, tu não vai saber o que é mais importante, tá? E não fazer resumo também, que é algo que trava aí muito o estudo, atrasa muito, tá copiando o que já está escrito, tá? Então, tenta de ler o material e no segundo momento ali tu vai realmente aprender aquele conteúdo, tu vai resolver questões, né? E dependendo aí do teu avanço, a gente começa a inserir a verbalização também. É exatamente isso aí, porque, tipo assim, às vezes a gente. Porque, por exemplo, para mim, muitos assuntos assim são super novos, entendeu? E aí eu tenho uma certa dificuldade. Às vezes, apesar de eu compreender, eu não consigo explicar da melhor maneira. Por exemplo, eu sei explicar o que é um inquérito, mas às vezes eu sinto dificuldade em explicar o que são questões incidentais, questões preliminares, entendeu? Que Sim. foi o último conteúdo que eu estudei, o que é um sequestro, o que é uma hipoteca. Então às vezes eu compreendo o que realmente é, né? Só que aí isso também vem muito questão de revisão, né? Eu já passei mais algumas vezes pelo conteúdo de inquérito, que é diferente desse outro que eu estudei recentemente, Pois entendeu? é. É isso que eu tô te falando. De fato, por exemplo, pô, tu nunca tinha estudado essa parte aí de questões de processo de incidente. Então, tu vai ter dificuldade. Tu não vai aprender na primeira leitura. Tu vai entender ali, vai saber mais ou menos o que é um sequestro, né? Bens provenientes de infração penal. E vai ter saber aqueles principais conceitos. Num segundo momento, aí talvez tu comece a aprender, né? E não é um assunto também, tem toda essa questão também. Não é todos os assuntos que vocês devem dar a importância necessária para uma prova de carreira policial, uma prova de delegado. Então, são temas que foram cobrados ali. Eu tenho um índice de incidência, ainda vou fazer um material sobre isso. Mas tem tema ali que a gente estuda que caiu 3 vezes em uma prova, entendeu? Então, enquanto que outro caiu 300 vezes. Então, esse tema, sim, tu tem que ter um domínio. Mas um tema ali que tu estuda para bater o edital, para se vir numa surpresa, eventualmente tu saber ali marcar, não tá tão perdido. É diferente de um tema que realmente tu tem que dominar, tá? Então não te preocupa com esses temas menos importantes que tu vai naturalmente saber melhor eles ali resolvendo questão, no momento que for fazer uma revisão, né? Eu não trabalho com revisão, quem já está comigo percebeu isso em todos os assuntos. Então você vai revisar assuntos que são mais importantes. Porque se tu for revisar, tu estudou 20 assuntos em constitucional, né? Um exemplo. Então, tu vai revisar 20 assuntos de constitucional. Tu vai resolver o exercício 20 assuntos de constitucional. Então, tu não avança no conteúdo. A gente tem aí 12, 10 disciplinas para estudar. Se tu ficar fazendo 20 revisões, 20 exercícios e 20 vezes a teoria, tu
tu acaba não avançando. Então, claro, tu resolve exercício em todos os temas, porque é para fixar ali o conhecimento e tudo mais, mas a revisão propriamente dita, que é essa questão da releitura ali, ver com mais calma, assim, é em assuntos específicos. Então, E eu tenho uma outra dúvida. Por exemplo, esta semana, salvo o melhor juízo, foi na segunda-feira. Eu estudei Organização do Estado e Agentes Públicos. Eu acabei não fazendo nenhuma questão dos conteúdos, né? sim. Mas tu recomenda eu fazer, mesmo que, tipo assim, eu não finalizei o PDF, né? Eu parei na metade em ambos. Tu recomenda que eu já comece a fazer as questões, Não, não. mesmo não Não, eu finalizando, até não, né? coloco lá na orientação, né, que é para fazer, de preferência quando finalizar o conteúdo, tá? Finaliza o conteúdo e resolve as questões. Agora, assim, é algo que eu estou começando a implementar e eu estou montando aí no cronograma de cada um, é os exercícios, tá? É os exercícios intercalados, então, a cada 8 dias, né, vai vir exercício ali do conteúdo, além, claro, do exercício do dia, que é aquilo que eu tratei justamente nessa aula. No primeiro momento, o exercício não é para te medir o teu conhecimento, não é para te dar ali a aprendizagem. É para fixar ali mesmo, ver se tu entendeu ali os assuntos, tentar fixar melhor ali o conteúdo, né? 10 exercícios e tudo mais. Mas no segundo momento, aí sim tu vai tentar fazer um estudo mais inteligente, né? Um estudo mais investigativo, já vai fazer o teu caderno de erros, ele vai tentar entender onde é que tu errou, onde é que tu acertou, tá? Então, nesse primeiro momento de exercício aí não é para te apegar tanto, né? É mais para tentar resolver ali, fixar o entendimento. E é algo que eu estou colocando para vocês aí que estão na mentoria. Exercícios aí intercalados, vai vir daqui a 7 dias, a 15 dias, de acordo ali com o cronograma de cada um. Tá? Então, no teu caso, respondendo a tua pergunta, não é para resolver, tá? Se tu parou ali na metade, deixa acabar o tema, tu vai resolver alguns para fixar ali depois que terminar, e depois vai vir também alguns para entrar já nessa parte aí de aprendizagem, de medição aí do teu conhecimento. E só a última dúvida, tipo assim, tu recomenda, ou pelo menos assim, o que que tu pensa sobre, antes de eu iniciar um novo conteúdo, por exemplo, o próximo conteúdo que está aqui para eu estudar é a asfixiologia, né? O que que tu acha de eu dar uma lida bem rápida, até porque eu já fiz a marcação do material, ou pelo menos fazer questões de traumatologia? Questão das feridas, as questões essa questão das lesões mesmo, as incisos, essas Acho que coisas. não, acho que não, acho que não. Algo que eu prego aí é as revisões leves, não programadas, ou seja, tu dá uma rápida olhada no tema que tu estudou um dia antes. Então, pô, tu estudou vai começar a estudar hoje, dá uma lida nos tópicos do que tu estudou ontem, para te relembrar ali e ir avançando no conteúdo, saber de ter uma noção do que tu tá estudando dia a dia, né? Fazer isso que tu falou aí não tem problema, né? Contanto que tu não perca muito tempo. Então, assim, pô, não vai perder 20 minutos, 30 minutos do teu estudo de um tema novo estudando um tema antigo, porque tu já passou por aquele tema. Então, tu vai ver ele novamente em questão, em revisão. Então, não te apega a ficar sempre querendo lembrar o último assunto estudado, porque é natural, isso vai te dar aquela sensação de que, pô, eu não estou lembrando muito aqui dos tipos de lesões e tal, pô, vou voltar aqui para ler. Aí nisso tu perde tempo, vai ler de mais meia hora um assunto que tu já passou por ele. Então, não te apega a reter, é assim mesmo o estudo. Muitas vezes a gente acha que não lembra, mas quando chega no momento certo, ali a gente vai saber responder, tá? Então, se não for perder tempo, não for perder ali, pô, meia hora fazendo isso, 5 minutos ali conseguir dar uma lida superficial no que foi estudado, não tem problema, tá? Mas eu recomendo que avance no conteúdo. Doutor? Pode dizer. Só uma, só uma dúvida aqui, que eu não faço resumo em Word nem nada. Em vez de resumo, eu utilizo um documento do Word para fazer, tipo, perguntas. Por Sim. exemplo, questão da lei de crimes de ondas. Ah, qual é, quais são os requisitos para a prisão temporária? Quais são os crimes hediondos, etc, etc. Eu mantenho esse estilo junto com a Não, tá verbalização. bom. É uma espécie de flashcard que tu faz, né?
Assim, apesar É de como ser se fosse um documento de flashcard. mais Com, documentos, um resumo com, de documento. Sim, não, tranquilo, é, cara. Todas as técnicas que servem aí para fins de retenção do conteúdo, pode manter. Só ter cuidado para não perder tempo, entendeu? Pô, terminou o conteúdo, conseguiu fazer isso de uma maneira rápida ali, beleza. Agora, se tu vê que tá perdendo muito tempo, aí tu vai para verbalização, como eu te falei, que vai ser mais rápido, vai conseguir reter ali, hum, vai conseguir explicar. Então, se tu tá fazendo dessa forma, tenta mudar aí já a verbalização, tenta explicar, né, uhum, né, que já vai facilitar aí para ti não ter vários documentos no momento aí de reta final que tu for estudar. Tu vai procurar ali, vai ter um monte de conteúdo de questão para te fazer ali aquela revisão. certo. Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida? Vou disponibilizar esse material, tá? Vou salvar aqui, vou disponibilizar no grupo e a gravação da aula que vai ficar disponível para o pessoal que está na mentoria, tá? E aí, quem não tá, pessoal, só preencher o formulário, né, que a gente vai estar entrando em contato lá quando tiver vaga suficiente. Nenhuma dúvida, pessoal, a gente vai estar encerrando então, tá? Boa noite. E é isso, vamos para cima, Noite. praticar aí a verbalização e estudar que os concursos estão vindo aí. Quem viu aí tá acompanhando as redes sociais, né? Ano de eleição sempre fala, concurso arruda. Então, já tá anunciando aí Pernambuco, parece que Santa Catarina vai sair, eu acho que até final agora de dezembro, né? Maranhão também, né? Maranhão aí, o Elton esperando esse concurso aí, ansioso, né? Então, Amapá, pessoal, que é meu estado aí, sei que é meio longe para a maioria, mas quem tá aqui pelo norte, e também a gente não escolhe concurso, né? A remuneração agora ela teve um aumento de 30 mil aí inicial para a galera que vai entrar uma lei, então em qualquer lugar e a gente é delegado de polícia e a gente tá bem, né, se passar. Então, não escolha o estado, eu sempre costumo falar. Claro que tem estados que têm preferência, né? Eu, por exemplo, pô, o primeiro concurso que eu fiz foi Pará, mas depois eu falei, tô bem, vou para Goiás, que é longe já daqui da minha região. Ah, fui para Mato Grosso, né, também, que é longe, Mato Grosso do Sul. E aí veio o concurso do meu estado, né? Não, minto, fiz Mato Grosso do Sul, aí veio o concurso do meu estado, Amapá, e eu depois do Amapá ainda fiz Mato Grosso do Sul, né? Não, Mato Grosso foi o último que eu fiz, Mato Grosso. Então, assim, fui para vários estados, né? Não era fácil, porque eu sou do Amapá, então as passagens eram muito caras. Eu não tinha dinheiro, né? Era assessor jurídico ali, ganhava 2.500, então tinha que me manter, fazer essas viagens aí, pagar o hotel, a gente sabe que é caro, pagar a inscrição, passagem, então. Mas assim, eu fiz o esforço e fui. Tá? Então, na pior das hipóteses, pô, deu uma merda ali no Pará, que foi o primeiro que eu fui aprovado. Eu não passei numa fase lá, no psicotécnico da vida, alguma coisa nesse sentido. Pô, eu tinha outros concursos ali engatilhados, tá? Então, não se apeguem a estado e não se apeguem à prova, tá? Então, pô, não deu certo num, vai pro outro e uma hora vai dar certo, tá bom? Tamo junto, pessoal. Vamos lá estudar. Qualquer coisa a gente tá no WhatsApp aí. Valeu, boa noite a todos.